Sodré, Abra de Madureira, o público presente, os senhores vereadores, Arildo Batista, Juarez Araújo, Valmir do Parque Meia Lua, Fernando, e todos os telespectadores da TV Câmara, internautas, e declaro aberta a presente audiência pública e passo a palavra ao vereador Adebral Sodré, presidente em exercício da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento desta Casa Legislativa, para a condução dos trabalhos desta noite. Boa noite, senhoras e senhores, vereadores, a quem nos acompanha pela TV Câmara. Estamos aqui reunidos para a audiência pública destinada à demonstração do projeto de lei de autoria do prefeito municipal Isaías José de Santana, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária para o ano de 2019 e outras providências. Agradecemos também a presença dos vereadores Abra de Madureira, presidente dessa Casa Silmar Ponciano, Arildo Batista, Juarez Araújo, Valmir do Parque Meia Lua e Fernando da Ótica Original. Continuo aqui também. Agora convido ao senhor Celso Florencio de Souza, secretário de Governo da Prefeitura Municipal de Jacareí, para fazer a apresentação. Boa noite a todos, boa noite, senhores vereadores, os munícipes que aqui estão presentes, telespectadores da TV Câmara. Hoje a gente vai falar da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que ela é parte do Plano Plurianual, né? É a primeira peça dos 4 do Plano Plurianual que foi aprovado ano passado. Então, agora a gente começa o segundo, né? Segunda peça, desculpa, não a primeira, a segunda peça do Plano Plurianual. E aqui a gente dá as diretrizes para o orçamento que vai ser votado no segundo semestre. Então, agora a gente estima as receitas, né? Estima as despesas. É lógico que quando chegar mais para o final do ano, quando a gente for entregá-lo, a gente tem que fazer uma revisão dessas despesas, uma revisão dessas receitas, porque uma vez que o cenário político e econômico muda, a gente tem que também atualizar as estimativas de receitas, né? Com o passar dos meses, a gente vai entendendo como que vai se dar economicamente o próximo ano, o quanto que a gente espera ter de receita, e assim a gente fixa as despesas e as despesas por secretaria. Aqui na LDO, basicamente, a gente vai dar as diretrizes, o que se espera para o orçamento do próximo ano. Então, a gente procurou fazer muito próximo do que está previsto no PPA, né? A gente tem que seguir o PPA, que foi aprovado, né, por essa casa, o PPA que teve ampla participação popular na sua execução, né, na sua elaboração. Então, a gente tentou seguir aqui um pouco a risca e a gente vai mostrar um pouco desse resultado. Pode passar, por favor. A gente, quando fez as expectativas de receita, a gente estava num cenário um pouco mais favorável economicamente. A gente acaba entregando um pouco antes para essa casa, a gente entrega em abril a peça orçamentária, e quando a gente elaborou as receitas, estava um pouco mais otimista o cenário, né? Acho que quem está acompanhando o cenário econômico do país tem essa perspectiva de que não está tão bem quanto há meses atrás a gente estava um pouco mais otimista, a gente acreditava que a economia fosse crescer um pouco mais. Então, nessa perspectiva, foram realizadas uma projeção um pouco maior de receitas, que talvez na LOA a gente tenha que fazer uma projeção um pouco mais reduzida, se o cenário econômico se manter negativo, como tem se mantido nos últimos dias. Então, pode passar, por favor. Pode passar o outro também. Aqui a gente chega nas projeções de receitas, né? As mais importantes de receita de arrecadação própria do município, o IPTU. O IPTU aqui a gente está
para a LDO de 2019, a gente não está considerando novamente o aumento. Então, a gente não deu aumento em 17, não deu aumento em 18, e não estamos considerando o aumento do IPTU para 19. Né? A gente acredita que existe ainda uma pequena distorção na planta genérica do município. Os imóveis não têm se valorizado, né? Dada a crise, os imóveis não se valorizam, então não faz sentido você tributar, sendo que dar um aumento de tributo, sendo que não houve valorização do imóvel. Haveria sentido de se dar um reajuste se estivesse havendo uma valorização do imóvel. Então, essa pequena correção, esse pequeno valor que existe entre o que foi fixado na LOA 18 para a LDO de 19, ele está ligado a uma expansão do número de imóveis e não ao reajuste do número de imóveis, no valor do IPTU. Né? Imposto de renda, como eu disse, a gente estava num cenário um pouco mais favorável. Na LOA 18 está fixado em 12 milhões, a gente foi para 15. O ITBI está se mantendo na casa de... O ITBI também é muito relacionado à questão de imóveis, né? Então está se mantendo na casa dos 11 milhões. O ISS, a gente acredita que vai ter uma melhora substancial para o próximo ano, né? Então, mas a gente ainda tem que confirmar isso. As taxas estão em torno de 5%, as taxas também não tiveram um reajuste grande, porque muitas das taxas também são atreladas ao IPTU. Receitas patrimoniais em torno de 2 milhões. A dívida ativa também se mantendo a casa acima dos 30 milhões. E no outros, são outras receitas que acabam entrando para o município, que a gente fixou em 15 milhões, dado o cenário que vem ocorrendo no histórico. Aqui, nos repasses do município, onde que a gente tem as receitas próprias, somam 236 milhões de reais, e os repasses, né, onde merece destaque o ISS, né, que é 286 milhões dos 328, que é grande parte do ISS e IPVA, o PVA com 38 milhões. Aqui a gente também está considerando tanto manter-se a percentagem do município, quanto que o município teve um aumento do percentual do ISS arrecadado no Estado, então a gente está considerando isso, e uma melhora também no cenário econômico. Agora, fixadas as receitas, né? Fixamos em 564 milhões de reais. Então, aqui a gente fixa as despesas, né? Como a gente planeja, né, gastar isso, né? Óbvio que pode, né, que nem algumas alterações ocorrem, né? O pronto-socorro no municipal, ele estava previsto para o último ano do PPA, e aqui a gente já está considerando ele para o próximo ano, né? Inclusive, a desapropriação, o projeto já está em execução, né? O projeto executivo do pronto-socorro, que vai ser anexo à Santa Casa, ali no Jardim Liberdade. Então, ele estava mais para o final do PPA, a gente antecipou, dada a necessidade que se viu desse pronto-socorro. Então, a Secretaria de Saúde, que em 2018 tinha fixado 213 milhões, passa a 218. É importante lembrar que, por mais que aqui não se tenha tido um aumento substancial, né, no último ano já teve um aumento muito significativo da porcentagem da Secretaria de Saúde dentro do município, né? Então, já houve uma acomodação de porcentagem, então aqui só teve uma correção dos valores. E dentre os projetos, né, que aqui a gente não esmiuça os projetos, mas a gente dá diretrizes dos projetos que a gente pretende para o próximo orçamento de 2019, a melhoria da qualidade dos serviços de saúde, né, tanto na atenção básica quanto nas OS, que estão no SIM e no UPA. A reforma e ampliação dos aparelhos de saúde, Rio Comprido, Imperial, Cidade de Salvador, e a construção de 4 consultórios odontológicos. A Secretaria de Saúde tem, basicamente, o seu orçamento, a diretriz vem do Comus, né? Ele é definido nas reuniões do Comus, então, basicamente, tudo aqui é validado e direcionado pelo Comus. A Secretaria de Educação, que tinha um orçamento de 2018 fixado em 188, passou para 226,
né? Sobretudo com a expansão de unidades escolares, construção de creches, reformas dos aparelhos escolares, né? A gente já conseguiu reformar um grande número de escolas e a gente pretende, para o próximo ano, conseguir reformar um número ainda maior e dar andamento às inúmeras obras da educação que já começaram. Maria Amélia, Colônia, Meia Lua, obras da educação por toda a cidade imperial. Aqui tem alguns exemplos, mas são mais obras. Na Fundação Prolar, o orçamento saiu de 3 para 4.300, 4 milhões e 300, foco em regularização fundiária, construção e reforma de casas, regularização de edificação, auxílio aluguel, plantas populares e cesta básica de materiais de construção. Né? Aqui a gente tem a lista de bairros que vão passar por regularização, né? Lembrando que esses bairros não vão ser regularizados em sua totalidade, mesmo porque eles não, alguns, grande maioria, não são irregulares na sua totalidade, né? Tem pedaços irregulares. Então, a regularização no ano de 2018, esse é o cronograma, e para 2019, Bela Vista 1 e 2, Jardim Paraíba, Área da Fonte, Bairrinho, Cepim, Pedra Mar. O eixo de segurança, né, estimativa aqui de 18 para 29 milhões, e aqui houve foi significativo, e isso se deve basicamente a duas coisas. Aumento do efetivo, folha de pagamento, então a folha foram chamados 30 novos guardas, né? Então isso tem impacto na folha, já havia sido chamado outros 30, então isso dá um impacto substancial na folha de pagamento, e a secretaria é uma secretaria onde grande parte do seu recurso vai para a folha de pagamento, né? Aqui também tem a aquisição de 2 bases móveis né, para circular na cidade, para você descentralizar, né, e poder expandir a atuação da guarda. A implantação do COI, né, o COI começa esse ano, já houve a primeira audiência pública, né, do COI, a licitação está em andamento, mas o COI não é um projeto por um ano só, né, então tem recursos orçamentários também previstos para o ano que vem. O COI começa esse ano, no segundo semestre a gente deve finalizar a licitação e já começar a estruturação do COI, mas ainda para o ano que vem ainda terá coisas do COI para ser implantadas. Patrulha do Guarda Amigo, projeto Família Segura, que foi aprovado aqui, Orquestra Tocando Futuro e inclusão na assistência social, né, construção da casa de passagem, né, construção e modernização. Hoje o município conta com a casa de passagem ali na rua Lucas Nogueira Garcês. Ela está em um estado, né, precário, né, não está em um estado adequado. É um imóvel que agora permite que a gente faça reformas no prédio, porque era um prédio que, inclusive, era um prédio que pertencia à Mitra, né, e que quando houve o acordo entre a Prefeitura e a Mitra pela troca de áreas, né, a Mitra cedeu algumas áreas, a Prefeitura cedeu outras, o imóvel passou a ser nosso, e isso possibilita que a gente consiga reformar a casa de passagem. Então, isso vai dar um salto para a assistência social, né, de atendimento, né, de melhora da qualidade para essas pessoas mais desfavorecidas. Né, ampliação do atendimento do território, melhoria em relação às entidades do município, ampliação do serviço de proteção básica, que a gente sai de 23 milhões para 26 milhões na assistência. O esporte salta de 10.300 para 12.500, né, com reforma do campo do Paraíso, Igarapés, Colônia, Igarapés, inclusive, e Paraíso, que devem ter sua licitação iniciada esse ano, mas passarão por melhorias ainda no próximo ano. Implantação de academias ao ar livre, né? A gente, esse ano, também já está em andamento o processo licitatório de um grande número de academias ao ar livre, são 8 ao total, e para o ano que vem a gente vai expandir esse número. Fortalecimento do esporte paralímpico, aumento do número de pessoas atendidas no Centro de Avaliação Física, aumento de modalidades de programa Atleta Cidadão, aumento do número de equipamentos com aulas dirigidas. Fundação Cultural sai de 4.500 para 5.700,
né? Tem incubadoras de negócios criativos, a gente vai aumentar os recursos nos editais, território cultural, oficina de formação cultural, revitalização do museu, escola livres de artes e cultura, coro jovem, secretaria de infraestrutura, sai de 87 milhões, quase 88, para 93 milhões, né? Onde a gente tem como os principais projetos recuperação viária de bairros carentes, o nosso início do anel viário, né, o que contempla a ponte, finalização de obras da Bacia do Turi. Né, hoje, no boletim do município, hoje saiu o edital de licitação das obras do Turi. Então, a gente recomeça as obras do Turi, que tiveram inúmeros problemas. A gente demorou, até é importante dar um respaldo para a sociedade quanto à demora das obras do Turi, né, da retomada, porque as obras estavam paralisadas, havia, dentro do Tribunal de Contas, auditorias em relação a essa obra, as licenças estavam vencidas, então precisou fazer todo o trabalho de renovação de licença, precisou licitar uma empresa para fazer um trabalho de averiguação de que em ponto a obra estava parada, que uma vez que a obra fica parada, ela deixa de estar naquele ponto e para você precisa de uma avaliação técnica para saber que ponto que a obra retroage, né? Então você precisa de um levantamento para poder licitar de novo. Então hoje a gente abriu a licitação, espero no segundo semestre as obras já começarem da Bacia do Turi. O asfalto da Diogo Fontes, né? A gente já terminou o edital, as licenças estão em andamento, então a gente está aguardando as licenças da CETESB e do DAE para tocar essas. Já foram protocoladas há algum tempo já, e estamos esperando essa licença para retomar as obras. Existem recursos orçamentários para esse ano e existem recursos também para o ano que vem, porque é uma obra que dura um pouco mais de... ela perpassa esse ano de 2018. A gente começa ela em 2018 e chega com ela em 2019. Então, por isso que está assegurado recursos aqui também. A gente inicia a terceira ponte, né? A gente já começou a fazer as desapropriações, já protocolou a licença da ponte também, junto à CETESB. Então, o ano que vem começam as obras da terceira ponte. Também iluminação, a expansão da iluminação pública, o eixo Major Acácio da Avilino. Então, a gente começa uma ligação de ligar a Avenida Major Acácio, que é essa aqui da beira do rio, com a da Avilino na altura do Parque da Cidade. Então, a gente começa um novo trecho, né? E essas são as principais, e a continuação da Avilino para chegar ao Parque Meia Lua. Então, e juntar com a Gates, então, lá na altura da Secretaria de Infraestrutura. Então, aqui a gente tem... Pode passar o próximo slide, por favor. Aqui a gente tem um cronograma de obras, né? Então, o eixo Malaquiaçade de Castelo Branco é a terceira ponte, o eixo da Avilino até a Malaquiaçade via a Petrini é a ligação da Avilino ao Parque Meia Lua, eixo da Avilino, Parque da Cidade, a Major Acácio, é a ligação ali no Turi, via Turi, da 9 de julho, com a Major Acácio, a duplicação da Castelo Branco até o Terras da Conceição e a Avenida Santa Cruz dos Lázaros até a Zerbini, né? A ideia é que a maior parte dessas obras elas se iniciam em 19, mas elas continuam. A ponte deve se iniciar esse ano e deve terminar em 20, que são obras mais longas, né? Não começa e termina num único ano. Próximo eixo, Secretaria de Mobilidade. Em 2018 foram 20 milhões de orçamento, 19, 23 milhões, onde você tem como projetos estruturantes, plano de mobilidade urbana, acessibilidade de ciclovia, educação de trânsito, ampliação da sinalização, abrigos de ônibus, sistema de controle de qualidade de transporte coletivo, Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Sai em 2018 para de 2 milhões e 700 para 3.800. Dentre os principais projetos está a elaboração do Plano de Desenvolvimento Econômico, fomento à economia solidária, apoio a novos investimentos para o município, fomento de projetos e ações de turismo. Isso também em parceria com o governo do Estado.
Eixo de desenvolvimento sustentável, né, a gente tem aqui a Secretaria de Meio Ambiente, sai de 54 milhões de 18 para 70 milhões em 19. Você tem revitalização de parques e praças, você tem construção de novas praças, recomposição de mata ciliar, né, a elaboração de um plano diretor para o viveiro, educação ambiental em todas as escolas e, sobretudo, um aumento de número de equipes de capina no município, né, para que a gente consiga manter a qualidade de limpeza, né, manter a grama capinada, tirar o mato do município. Então, é importante que se tenha um aumento do efetivo dentro da Secretaria de Meio Ambiente para essas ações. Sai de 143 milhões para 210, grande parte desse recurso é vinculado, né? Então, para investimentos, você tem grandes investimentos do SAI, né, como drenagem do Emília, né, que já iniciaram as obras, o aumento da capacidade de tratamento de esgoto, né? A regulação sai de 1,3 para 1 milhão. Né? Isso daqui é devido... Aqui tem uma redução de valores, porque antes tinha uma alíquota mínima de 2%. Né? Depois se mudou a alíquota do sistema de regulação, porque a regulação, 2% da receita do SAI ia para a regulação. Depois mudou-se esse percentual, hoje é de 0,5% a 2%. Então, existe a possibilidade dessa redução, e aqui a gente firmou em R$1 milhão de orçamento para a regulação do município. Secretaria de Administração, 17 milhões, melhora do atendimento e construção do arquivo público. Né? O arquivo público hoje da Secretaria de Administração está totalmente saturado, precisa de construção, né? Grande parte dos documentos não podem ser... Tem que ser arquivados, não podem ser incinerados ou dada outra finalidade. E, como está saturado, precisa de construção de um novo prédio. A Secretaria de Finanças, né, que basicamente custeio da secretaria, são secretarias meio, né, sai de 3.500 para 3.900. A Procuradoria-Geral do Município, que tem um salto importante aqui, que grande parte dele é devido à reforma e ampliação do fórum, né? A Prefeitura firmou um convênio com o Estado para a reforma e ampliação do fórum, né? Retomada das obras aqui, e o Estado contribui com 70%, a Prefeitura com 30%. Então, tem que assegurar recursos para que a Prefeitura execute, entre com a sua parte no convênio. Gabinete do Prefeito, não teve alteração significativa, está na casa dos 5 milhões, isso daí só deve a correções de inflação. Secretaria de Planejamento sai de 7, passa para pouco mais de 8 milhões, também basicamente correção de inflação. Secretaria de Governo também tem um reajuste aqui grande, mas isso é devido ao valor de 4.383.000 que a gente fixou, porque com 1,2 da receita corrente líquida do município, será destinado aos vereadores. 0,6 é destinado para a Secretaria de Saúde, né, para programas que são definidos pelo Comos, mas os vereadores destinarão o recurso, né, para a área de saúde, e a outra metade vai ficar na Secretaria de Governo, para que o vereador vá conversar com a gente e defina previamente o que ele quer que seja feito com isso. Então, a gente aqui deixou dentro do orçamento da Secretaria de Governo para que os vereadores possam ir, e o orçamento impositivo que foi aprovado aqui, a gente possa executar. Então, ao todo, são 4.383.000, né, que será destinado para obras que possam ser de infraestrutura, na área de meio ambiente, na área de mobilidade. Os vereadores ajudarão a definir. Câmara, o orçamento de 2018 foi 24 milhões e passou para 25, e o IPMJ de 87 milhões para 96. Com isso, a gente encerra aqui a apresentação dos números e passa para os vereadores e demais público para dúvidas, sugestões, demais questionamentos.
Neste momento também quero registrar a presença da vereadora doutora Márcia. Mas abriremos agora para esclarecimento de dúvidas dos vereadores e dos presentes aqui. Eu vou começar, porque sempre eu anoto um monte de coisa, né? Primeiro, a gente vê a seriedade que vem trabalhando os gestores do Poder Executivo, mas eu vou seguir a ordem da apresentação. E a primeira questão que eu coloquei aqui, Celso, é que quando você começa fazendo a projeção da evolução de receitas, você menciona um aumento de IPTU em 2019. E daí eu tenho duas questões nesse quesito. A primeira, se vocês estão considerando, visto que em 2017 nós tivemos nessa casa duas leis, tem leis anteriores, mas dessa gestão, duas leis que dá uma isenção mínima, mas dá uma isenção do IPTU verde, doutora Márcia, e do Abre de Madureira sobre os feirantes. Essa isenção não vai refletir em nada nessa porcentagem. E a segunda questão, ainda no quesito de receita, em 2017, o prefeito ele fez umas leis que dava um incentivo para que as pessoas fossem liquidar a dívida ativa. Então, isso soma. Eu quero saber se também isso está sendo projetado para uma nova oportunidade para os munícipes que têm dívida ativa esse ano ou não nesse calendário de receitas. Essa é a primeira questão. Então, aqui são duas coisas bem distintas, né? O IPTU, né, que a gente considerou tanto o imposto verde, IPTU verde, quanto dos feirantes, né, das ruas onde existe feiras. Mas o IPTU ele é calculado de duas formas. O reajuste ele vem por ou pelo o aumento, né, da arrecadação com o IPTU, ou ele vem por reajuste, né, ou ele vem pela expansão de construções que pagam, né, IPTU. Então, aqui, por mais que exista, haja uma perda de receita com as contribuições, com essas duas leis que foram aprovadas, só a expansão já recupera, né? Você tem uma expansão aí em torno de 5% ao ano, às vezes 4%. Então, essa expansão acaba recuperando essas perdas. Então, por isso que tem até um leve aumento, porque justamente por causa disso. Você não tem um aumento de IPTU, você deu isenção em alguns casos, o que leva um pouquinho a receita para baixo, mas também você considera que mais gente está comprando imóvel, mais imóveis foram construídos, então você tem uma expansão do mercado. Agora, essa questão da dívida ativa, ela entra aqui na projeção de dívida ativa. Eu acredito que haja, sim, né, é sempre interessante criar meios para o munícipe conseguir legalizar a sua situação, né? Então, conseguir quitar, criar facilidades para o município conseguir quitar, principalmente esses tempos de crise, né? As pessoas acabam deixando de pagar os impostos e quando você tem uma retomada de emprego, né, as pessoas voltam a trabalhar, elas querem liquidar os seus impostos, querem liquidar suas dívidas. Então, se você permite com uma certa facilidade que as pessoas consigam fazer isso, é bom para a pessoa, né, que consegue liquidar com suas dívidas, mas também é bom para o município que aumenta a sua receita. Isso está sendo considerado dentro da dívida ativa e não na arrecadação de IPTU. Agora, entrando no eixo social, na Fundação Prolar. A gente está vendo que tem muitas áreas de moradia, a gente tem um plano habitacional de 2010 e ele não é respeitado, não foi respeitado quando ele foi publicado em 2010. E a gente vê que e tem uma questão séria na Prolar, e aqui o aumento é mais de 1 milhão, um pouco mais de 1 milhão para 2019. E eu queria saber se tem previsão de alienação dos imóveis. Nós sabemos que tem uma lei que ela fala que todo loteamento, 2% tem que ser destinado à questão habitacional. E isso vem ocorrendo. E o que acontece? Esse loteamento, os terrenos de condomínios
de classe média alta, então, lógico, que não dá para a gente fazer uma casa popular nesse imóvel. Mas é condomínio. Então, tem um gasto alto com taxa de condomínio. Então, já tem um gasto manter esse patrimônio. E a segunda questão, que nós foi visto aqui pela casa, a CPI, foi comprovada que houve um desvio, um gasto com limpeza desses imóveis de R$ 1.200.000. A pergunta, há previsão de alienação, visto que a gente está tendo um prejuízo, porque o poder público não visa lucro em nenhum momento, nenhuma secretaria, nenhuma prestação de serviço. Mas, nesse caso, a manutenção desses imóveis está dando prejuízo para o cofre público. Então, e a ausência de moradias, uma aceleração no trabalho de regularização fundiária se faz preciso na cidade de Jacareí. E aqui a previsão é um pouco mais de R$ 1 milhão. Então, eu queria saber sobre essa previsão porque é a entrada na receita a alienação desses imóveis, né? Os terrenos dos condomínios de luxo que pertencem à Fundação Prolar, que cuida da habitação do município. Não, existe sim essa previsão, né? É só que o atual momento, né, até a conjuntura econômica desfavorável, ela é desfavorável para o comércio de imóveis. Então, a gente fez essa previsão, mas a gente não pode assegurar que seja uma previsão otimista, né? O mercado de imóveis ainda vai demorar um pouquinho mais para se acelerar, e, sobretudo, de condomínios fechados, que é os imóveis que você está falando. Então, aqui a gente considerou que a maior parte ainda é recurso do Tesouro para que seja executado, e se porventura for exitoso, né, o leilão desses imóveis, né, a gente entra com superávit e daí a gente consegue acelerar e trazer até para frente, né, o cronograma de regularização. Mas, a princípio, dado que o cenário ainda não é o mais favorável na questão de imóveis e que esses leilões podem não ser exitosos, né, podem ser que a gente não consiga, né, vender os imóveis ou não consiga chegar num preço mínimo, que também não se pode vender por um preço muito abaixo do valor de mercado. Então, é interessante que se postergue um pouquinho mais. Em 2010, eu fui funcionária pública há mais de 26 anos na prefeitura, e eu já trabalhei na Fundação Prolar. Em 2010, nós fizemos alienação de imóveis, aonde que entrou no cofre público quase R$ 2 milhões na venda de 58 terrenos. E uma coisa que a gente ficou muito chateada é que, na ocasião, não se tem o levantamento que foi construído uma casa com esses quase R$ 2 milhões, e é bem nítido a lei quando você pega 2% do loteamento, que é para investir em moradia. Sim. Né? Então, a gente fica até um pouco meio entristecido por conta que esse dinheiro não foi investido no objetivo central da venda, da alienação desses imóveis. Né? Sim, que o objetivo da Fundação Prolar é moradia popular, né? E lotes em condomínio de alto padrão não é interessante para a Fundação, é interessante que ela leiloe esses imóveis e que consiga, com valor, produzir o maior número de habitações populares, né? Mas isso está previsto, mas a gente não pode assegurar, porque isso depende de questões de mercado. E da regularização fundiária ainda na Prolar, é só salientando que aqui não está mencionado a regularização lá da comunidade do Mississippi, que fica no Jardim Flórida, e está sendo feito já a regularização e não está aqui na listagem, né? Agora eu quero continuar no eixo social, na parte de segurança. Aqui entrou o projeto Família Segura. O Família Segura, segundo a lei que foi aprovada nessa casa, ele tem uma parceria com a assistente social, a saúde e a Secretaria de Governo. Exato. E aqui ela só entra na pasta da Secretaria de Segurança. O orçamento para desenvolver esse projeto sairá só dessa pasta ou está embutido nas outras secretarias? Não, está embutido em todas as secretarias. É que aqui as outras secretarias já prestavam serviços que a gente está relocando para lá. Então, ele está embutido em linhas orçamentárias, por mais que não esteja expresso na LDO, mas ele já está embutido no custo da secretaria. Ele só fugiu um pouco mais da estrutura da Secretaria de Segurança, por isso que aparece mais nitidamente. Porque a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Assistência já estavam presentes, já estavam atuando nessa área.
você não tinha uma política pública mais bem desenhada, né? O Família Segura ele desenha melhor a política pública, ele garante mais recursos, mas isso não quer dizer que o município não realizasse algum dos serviços que estão presentes no Família Segura. Por isso que aqui fica mais evidente e nas outras secretarias já estava embutido no orçamento global da secretaria. Secretária, só comentando, eu entendo, aí me corrija se eu estou errado, até a criação e a capacitação dos guardas que vão fazer parte da Família Segura. Eu acho que é por conta disso que eu acho que deve ter sido direcionado, deve ser por causa da questão de ser operacional, né? O gestor, é isso? O Família Segura, por mais que ele seja um programa intersecretaria, tem que ter uma secretaria que esteja à frente. A secretaria que está à frente é a Secretaria de Segurança. Né? Mas isso, você tem recursos orçamentários em todas as secretarias, né? E querendo ou não, o serviço já estava... Mas você que é profissional da rede sabe que parte dos serviços que estão no Família Segura já eram serviços da Secretaria de Saúde. Né? A Secretaria de Saúde já dava assistência. Ali você só melhora a qualidade do serviço, você só direciona a política pública. Mas alguns dos serviços já eram presentes. E aqui, entrando na Fundação Cultural, mais uma secretaria, a gente vê que, infelizmente, o orçamento, ele gasta mais em um serviço, então vai diminuindo dos outros. Mas a gente fica triste quando vê um pouco investimento na cultura, um pouco mais de 1 milhão também, e a gente vê que tem muita revitalização, muita implantação e pouco trabalho nas periferias, pela divisão aqui dos projetos aqui da cultura. Não, mas... E daí eu queria só concluir, daí você responde inteiro, Celso. A gente vê que tem a lei de incentivo à cultura, que as empresas incentivam e investem nos projetos culturais inscritos no município. Há mais de 15 anos, não se aplica 1% do orçamento nessa envergadura. Há previsão de aumento, porque já que não vamos ter na receita um aumento significativo, porque eu entendo que cultura caminha com a educação e a inserção, tem várias possibilidades de profissionalização, geração de renda, que dá um retorno, principalmente para adolescente e para quem quer ser artista no município. Então, eu quero saber se tem previsão de aumentar, então, essa porcentagem da LIC, visto que não passa de 1%. Então, vamos lá. Você falou que não haveria descentralização, haveria muitos projetos estruturantes. Aqui na apresentação, a gente tem tempo curto, não dá para falar tudo. Então, a gente escolhe alguns pontos para falar rapidamente, mas a gente já está numa política de descentralização de esporte, cultura, segurança, mobilidade há algum tempo. Né? Inclusive, as próprias administrações regionais que foram criadas pelo prefeito vão nesse sentido. Você criou, né, não tem custo, né, são funcionários da Secretaria de Governo que viraram administradores regionais, né, então você aproveitou a estrutura que já existia. Na região do Danilo Máximo, a administração regional vai começar a funcionar onde era a antiga UBS do Paraíso, e justamente para que o administrador regional ele também cobre essa descentralização. Né? Acho que no Imperial a gente já teve cinema, as atividades da Fundação Cultural, a gente está cobrando que sejam espalhadas pelo município, sejam descentralizadas. A cultura ela tem que ser descentralizada. A atividade cultural tem que estar próxima do munícipe. Não o munícipe se deslocar único exclusivamente até o Educa Mais do Parque dos Sinos ou a Sala Mário Lago para ver uma peça, para ver um cinema. Não, a cultura tem que ir até o munícipe. Né? A cultura tem que ir no Parque Meia Lua. O Valmir está aqui, que não me deixa mentir, que a gente tem levado algumas peças, alguns shows para o Parque Meia Lua. Né? A gente tem buscado espalhar mais essa questão cultural, descentralizar. Mas acho que é isso que a gente já vem fazendo. Ele não está explícito aqui, mas é uma política que já vem sendo adotada e que a gente está cobrando, né, que seja executada a descentralização cultural. A LIC, lei de incentivo? Então, a LIC estava muito baixa no orçamento que foi aprovado no ano anterior, quando a gente assumiu, e agora a gente fez um
um reajuste da LIC, né? Ela veio 2016 e 2017, ela estava baixa, ela estava em um pouco mais de 0,5%, e agora a gente já está subindo a LIC para 0,8%, e a intenção é no próximo ano chegar a 1%, né? Que é o... Mas ela já vem há quase 20 anos a 1%, isso não é incentivo à cultura, né? Então, eu acho que é uma coisa para se pensar, porque é incentivo, não sai do cofre público, né? Então, não... Não, daí eu discordo de você, porque ela sai sim, porque quando a empresa deixa de... a prefeitura não paga pelaquela atividade, mas a prefeitura renuncia a um imposto que seria pago a ela para que isso ocorra. Então, com a LIC, o que acontece? A prefeitura deixa de receber da empresa A, da empresa B, um valor X, e esse valor X é repassado via LIC para atividades culturais. Então, existe essa questão que não sai dos cofres públicos, esse dinheiro não passa pela prefeitura, existe uma aprovação do projeto, mas é uma renúncia que a prefeitura faz de imposto, né? A prefeitura deixa de arrecadar para que seja repassado a LIC. E estou acabando já as minhas dúvidas. Entrando aqui no desenvolvimento sustentável na infraestrutura. Nós vimos aqui projetos audaciosos, estruturantes, muito necessário e esperado há várias décadas na cidade de Careim, como a terceira ponte. E daí você pega o orçamento total, tem um pouco mais de 6 milhões de aumento. Uhum. Como se dará esse investimento? Porque por essa diferença de 6 milhões, nós não faremos a terceira ponte e nem esses projetos macro que nós estamos vendo aqui, como eu falei, há mais de 2, 3 séculos aguardado pela cidade de Careim. Então, aqui a gente tem duas questões. Esses projetos de infraestrutura eles são mais fáceis de financiar, né? Você pega a própria Diogo Fontes, ela é grande parte financiada, mas também a gente assegurou o orçamento e esse ano a gente tem executado muitas obras até com recurso financeiro de tesouro elevado, né? A gente vai fazer 1º de Maio, a gente está fazendo Igarapés, está fazendo asfalto toda aquela região ali da Dom Pedro, né? Vários bairros ali a gente já está fazendo, né? Bela Vista, está fazendo toda a questão do asfalto. Isso consome um volume considerável de dinheiro que não vai ser consumido no próximo ano, né? Então, aqui a gente já teria essa questão. E também essas obras elas estão asseguradas com valor pelo orçamento. A terceira ponte, a gente inicia a terceira ponte esse ano, então, por mais que a ponte custe em torno de 20 milhões de reais, não será gasto 20 milhões de reais em um único ano. Esse ano vai ser gasto um volume considerável. O próximo ano a gente vai continuar tendo um custo elevado com a ponte, e ainda a ponte vai se terminar só no outro ano. A ponte não é uma obra que se executa em um único ano. Então, você tem o custo aqui diluído em 3 anos. Algumas outras obras têm um custo diluído em 2 anos, porque não começa e termina no mesmo ano. Então, acho que isso daqui sana as suas dúvidas contra a infraestrutura. E falando agora de desenvolvimento sustentável, não tem como de observar a questão da pasta do meio ambiente. A pasta do meio ambiente está tendo um aumento aqui de 2018 para 2019 de 16 milhões. E nós sabemos que o orçamento do meio ambiente ele está vinculado nos serviços de necessidade da população. Coleta seletiva, né, coleta dos nossos materiais e resíduos, o aterro sanitário e a limpeza das áreas públicas e afins. E daí aparece que outros projetos estruturantes e não está mencionado esse serviço. Tem como você falar para a gente, nesses projetos estruturantes aqui descrito, fora esses serviços que já marcado para a contratação, desse montante, 70 mil, quantos por cento ficaria para esses projetos estruturantes? Grande parte dos recursos da Secretaria de Meio Ambiente é consumido por um contrato que está limpeza, a PPP da construção do aterro, você tem a conservação de praças, então todo
grande parte do orçamento da Secretaria de Meio Ambiente, algo em torno de 80%, está consumido nesse contrato. Você tem um volume gigantesco nesse contrato. A Secretaria de Meio Ambiente ela é uma secretaria pequena quando você retira esse contrato. Então, e o resto você vai dividir entre folha, né, em torno de 10%, e esses 10% para esses outros projetos, né, para construção de novas praças, né, licitação de novas áreas verdes, revitalização das margens de praças, parques, de mata ciliar. Então, em torno de 5% iria para isso, porque a gente precisa também aumentar o recurso para assegurar uma melhora nos serviços prestados pela Secretaria. Então seria mais ou menos 5 milhões para esses, algo em torno esses disso. Projetos expressos aqui. Sim. Tá. Você tem a gente iniciou iniciou as obras do Parque Linear do Campo Grande, né, onde que a licitação existente de 2014 ele previu o parque até a entrada do Viveiro, né? Então o parque nessa licitação ele vai até aquela rotatória do Viveiro, então da Santos Dumont até a rotatória do Viveiro. Depois do Viveiro até o Jardim do Vale não tinha projeto. Então a gente está assegurando recursos financeiros para o ano que vem para que a gente possa dar continuidade. Então você tem revitalização até a entrada do Viveiro e depois você consegue levar a mesma revitalização até o Jardim do Vale. Então isso daqui entra também aqui, você tem recursos disponíveis para isso. E faltam só 2 perguntas para me terminar as minhas questões. Aqui, por exemplo... Já levou a pergunta de todo mundo? Não. É porque aqui tem uma coisa gritante aqui que eu queria uma explicação. A estimativa de investimento da Procuradoria do município. Um aumento de quase 200%. Entra aqui a reforma e ampliação do fórum, mas nós sabemos que o município ele vai ser responsável por uma porcentagem, sendo que a maior porcentagem terá que vir do Estado. Ele já foi acertado no encontro lá em São Paulo, que até eu tive presente, junto com os juízes e o prefeito. Então, eu queria entender esse aumento, porque, olhando os aumentos que vêm em seguida, está gritante um percentual de 200% na questão da Procuradoria do município. Então, aqui você tem a reforma do fórum, né? Você tem também os encargos judiciais e você tem folha, né? E por mais que não se aumente o efetivo, né, existe uma coisa que se chama sucumbência, que a lei federal determina que fique para o advogado. Então, os procuradores do município ganham a sucumbência, e isso daqui também está inflando essa parte do orçamento. Só que isso não é uma competência do município mexer sobre a sucumbência, porque é uma determinação federal de que o recurso oriundo de ações do advogado, mesmo que ele seja um procurador, que é a chamada sucumbência, vá para o advogado. Então, aqui a gente só está legalizando uma coisa que anteriormente não era realizada. Então, não temos muito o que fugir, né? Antigamente não existia a procuradoria, existia a Secretaria de Assuntos Jurídicos e não se pagava a procuradoria, não se pagava a sucumbência aos advogados, o que vai em discordância com uma regulação federal. Então, são essas 3 coisas que acabaram inflando um pouco a procuradoria. Obrigado. Inflando significativamente, mas não tem muito como fugir disso. Rápido. Boa noite. Celso, só um esclarecimento aqui. Eu percebo por aqui que uma das receitas do município, né, que mais contribui, uma delas é o IPTU. Ela perde apenas aqui para o ISS. Aí eu vi vários aumentos, né, inclusive nessas aplicações das secretarias, mas sem o aumento, claro, muito bom, que vai cobrar dos munícipes, e eu sei também que é só uma diretriz, né? De repente, não, sei lá, se não tiver também, não conclui, mas é possível, uma vez que eu vejo que as receitas quase que subiu um pouquinho, e a diferença de investimento
de 2018 para 2019, acho que soma muito mais do que o... Não, Juarez, aqui tem que ser igual, né? A despesa tem que ser exatamente igual à receita. O que acontece é que aqui são as receitas executadas pelo município, a receita que o próprio município arrecada. Daí nisso entra o IPTU e o ISS. Mas grande parte das receitas do município, que é o recurso que entra no caixa do município para o município poder executar, está mais atrelado ao ISS e ao IPVA. Então, aqui a gente está falando de um total de 328 milhões de recursos repassados pelo Estado e pela União ao município. Então, recursos da prefeitura, municipais, de arrecadação municipal, você tem 236 milhões, você realmente não teve um aumento significativo dos recursos arrecadados pelo município, pelo fato de não haver um aumento do IPTU, mas você tem, dado que você considere uma melhora econômica, você tem um aumento dos repasses, porque você, né, o ICMS, o IPI federal, a contrapartida federal que é repassada aos municípios, então nisso acaba compensando, você tendo um aumento maior quanto às receitas do município. Uhum. Com relação ao meio ambiente, percebi aqui também que de 54 para 70 é um aumento considerável, né? Foi pensado também, nós tivemos muitos problemas com capina esse ano, por Exatamente. exemplo. Foi pensado em talvez uma contratação de uma equipe lá mais na frente, na época. Está nesse orçamento também? Tá. Foi pensando nisso também? Não está contemplado aqui um aumento do número de equipes. Então, se eu tenho, né, para que haja menos problema com capina, limpeza, conservação, então existe um aumento aqui. E outra coisa que também que influi um pouco todas as secretarias é a questão da folha, né? O ano passado, esse ano, foram aprovadas algumas leis de reforma administrativa que têm um impacto na folha. Então, todas as folhas têm um aumento um pouco acima dos reajustes, também por causa das reformas administrativas que foram, inclusive, aprovadas aqui nessa casa. Então, a Secretaria do Meio Ambiente, você tem parte também é consumido por esse aumento da folha, parte consumido por um aumento do serviço, né, de limpeza, capina e manutenção, e parte desses projetos que foram, alguns só que foram elencados, né, são mais que estão, o que a gente destacou aqui para tentar ser mais sucinto, demonstrar alguns pontos. Entendi. Obrigado, Celso. Bom, Celso, na verdade eu tenho mais comentários. Eu acho que está claro. Eu confesso para você que vocês estão bastante otimistas. Estávamos. Todos os cálculos que eu fiz aqui, nós estamos trabalhando aqui com um aumento de arrecadação na ordem de 10%. Mas se você pegar todos os anos sem crise, de 2000 até hoje, a receita do municipal cresceu a essa taxa. Então, a gente não está analisando com base... A gente está analisando com base num histórico de aumento de receita, né? Então, a projeção é feita com base nesse histórico do aumento de receita. Eu acho que no começo do ano, quando a gente envia para cá, isso daqui a gente terminou em março, né? A gente envia a projeção de receitas bem antes. Então, há 3 meses atrás, você tinha uma outra realidade que a gente não está se vendo confirmar hoje. 3 meses atrás, o cenário era muito mais otimista. Você tinha uma expectativa de crescimento, todo mundo falava em crescimento de 3%, 4% da economia para esse ano. Para 2,5%, com chance de cair mais. Exatamente, mas isso hoje, né? Então, é o que eu até falei no começo, a gente fez uma projeção um pouco mais otimista, porque no começo do ano, quando foi elaborado o orçamento, a expectativa era mais otimista, e na Lua a gente vai ter que rever um pouco o orçamento, ver onde que pode diminuir, porque não acredito que hoje você teria dificuldade, dado o cenário que está se continuar o cenário que está se mostrando, né, pode ser, a gente espera que tenha uma retomada da economia, mas o cenário que se desenha não é o mesmo cenário positivo que se desenhava no começo do ano. É um cenário muito mais otimista. Então, pode ser que, mas dado que o cenário era positivo, crescer 10% de receita é factível, dado o histórico do município dos últimos 10, 12 anos. Ok. Bom, então só queria pegar 2 pontos que a Lucimar colocou, que na verdade é importante.
a observação dela é pertinente com relação à área jurídica. Aí eu quero fazer uma pergunta. Quando nós aprovamos a lei da sucumbência, que na verdade foi mais uma formalização, porque a gente sabe que é um direito que eles tinham, fizemos uma espécie de um acordo, se a gente pode chamar assim, de que esse valor ficaria, vamos dizer assim, limitado a mais um valor do salário deles, né? Que naquele momento, para o município, se fosse atender mesmo a lei de forma plena, não vou dizer que ia quebrar o município, mas ia dar um desfalque relativamente grande. Inclusive, foi uma das condições que nós tivemos para aprovar o projeto aqui. Pelo que eu estou vendo aqui, vocês agora, vamos dizer, liberaram geral, né? Olha, é o que está na lei geral e é isso que aconteceu? Vocês dão nós, né? Porque... Não, vocês é nós. É que, na verdade, isso não tem a ver com a Câmara, né? Porque quando passou a lei da Procuradoria, foi aprovado, aprovado nesse exatamente. sentido. Então, assim, havia um acordo dentro do próprio Executivo, né? Não, a gente está cumprindo a lei. Está cumprindo. Então, assim, tanto a lei municipal aprovada nessa casa, quanto a lei federal que regulamenta essa questão. Tá, Por mais que seja um valor substancial, é a lei, né? E aqui não tem aquela limitação, né? Pode ganhar mais que o prefeito, se acontecer deles pegar algumas causas que não tem limitação. Bom, Porque não a sucumbência ela não é o valor do salário, né? Ela é um variável. É uma variável. Perfeito. E com relação a Prolar, Lucimar, é bom a gente deixar claro que a gente precisa fazer uma conta mais exata. E aí eu quero pegar até a fala do prefeito na rádio, acho que não me lembro qual emissora ele estava, que foi cobrado justamente da ação da Fundação Prolar com relação à construção de casas. Nós sempre fizemos um discurso aqui que a Fundação Prolar, sendo um órgão municipal, ela não tem pernas para construir casas da forma como talvez fosse o ideal. Se você pegar aí um orçamento de 5 milhões, que é um valor alto, não é fácil de você conseguir esse valor, consegue-se quando você faz uma venda boa de terrenos. Se você fizer uma casa no valor de R$120 mil, você vai fazer 40 casas. Isso não, como diz na roça, não fede e não cheira. Eu estou falando você construir uma casa numa área que está totalmente já coberta por toda a infraestrutura. Com asfalto, com água e esgoto, que a gente sabe que você não vai achar lote barato nesse espectro aí. Então, eu acho que a política adotada no governo passado com a anuência da casa, está aqui o Fernando e o Valmir, que estiveram comigo, que nós alteramos a lei da Fundação Prolar, justamente permitindo que o recurso da Fundação Prolar pudesse ser usado em obras para poder fazer justamente o quê? A regularização de vários bairros. Caso Rio Comprido, que recebeu asfalto, por muito tempo ficou aquela ladainha lá, né, que pode e não pode fazer melhorias, porque não era regularizado. O próprio 22 de abril, 1º de maio, e outros bairros que receberam benfeitorias. Sem isso, a gente não consegue nem regularizar aquelas áreas. Então, foi uma forma que a gente encontrou de poder utilizar o dinheiro daquilo que a gente chama, né, de habitação de uma forma mais coerente. Porque eu confesso para vocês, sonho de todos seria que realmente nós tivéssemos um órgão municipal capaz de construir casa. Mas com esse valor, que eu estou dizendo para vocês, você pega o orçamento anual. Nós estamos falando de 5 milhões, esqueceram que tem folha de pagamento. Não é tão grande. Então, se você for fazer casa, você vai fazer 40 casas. Você vai só alimentar aí uma expectativa. Acho que vale aquilo que o prefeito falou. Acho que o município tem que conseguir parcerias com o governo federal e o governo estadual para fazer como foi feito aí o Minha Casa Minha Vida, que a gente construiu aqui mais de 1.200 unidades, e assim mesmo todo mundo sabe que é insuficiente, né, Lucimar? Você que atua nessa área, sabe que, não vou dizer que não fez cócegas, mas deixou aí, na verdade, uma expectativa muito grande para muitas pessoas que se inscreveram, e a gente sabe que o déficit aqui em Jacareí passa de 10 mil, né? Então, você vê que é um complicador. Se não tiver parceria com o governo federal e o governo estadual, a gente não consegue fazer isso. Mas, enfim, como eu disse, estou contente pelo otimismo, né? Quero que isso se realize, né? Mas prefiro ser mais conservador, ter o pezinho no chão, que eu acho que nós vamos ter problema de arrecadação para o ano que vem, em função de todo o que o país está passando aí. Mas eu só tenho que parabenizar, que está muito bem explicado, não resta dúvidas, não. Bom, deixa eu tecer alguns comentários, então. Celso, eu senti falta na menção aqui da regularização fundiária
justamente do bairro Rio Comprido, né? Eu sei que lá vai ser uma regularização específica, né? Então, vai ser conduzida pelo CEPLAN, mas vai ter uma parceria também com o Prolar. E não há menção nem em uma secretaria e em outra. Então, é só mais um esclarecimento a esse respeito. E, do mesmo modo, eu também senti a ausência da menção do nosso último convênio na assistência social, que é o Centro Dia do Idoso. Então, fomos até São Paulo assinar um convênio e não há menção desse Centro do Idoso. Sei que a prioridade hoje com relação à saúde, a desapropriação e a questão do pronto-socorro e a instalação do pronto-socorro, mas o Centro Dia já foi ratificado esse convênio junto ao Estado. Também vai necessitar de uma área que talvez seja desapropriada, provavelmente seja desapropriada para poder alocação. Temos uma demanda de quase 30 mil idosos e muito aquém ainda os instrumentos que a gente tem de atenção ao idoso. E, dentro do escopo da assistência social, essa política não é mencionada aqui, né? A gente fala da casa de passagem, aqui menção de construção, mas acredito que seja reforma e ampliação. Fala da questão da criança, a parceria com as entidades, e aí entra tanto as entidades de assistência à criança como ao idoso. E aqui vale ressaltar que tivemos uma redução no número de vagas das ILPIs, até mesmo para poder dar uma contrapartida melhor às entidades, mas a ampliação do serviço de proteção especializado da assistência social, que aí entra o Centro Dia, assim como outras ações, não há menção. Então, eu gostaria de uma citação sua a esse respeito. Não, o Centro Dia ele foi assinado o convênio, né? E por mais que ainda o convênio ele é meio que o Estado repassa um recurso, mas o município arca com grande parte ainda, né? Mas ele não foi citado aqui, mas ele vai entrar na execução. Então ele entra, se possível, ainda esse ano, né? A área a gente já está escolhendo, tem algumas áreas públicas, como não era uma área muito grande, que é demandada, então existem algumas áreas públicas, então não haveria necessidade, talvez, de desapropriação, né? A gente acho que está avaliando algumas áreas, inclusive no Parque Meia Lua, né? Que é uma região que tem bastante idosos, que está afastada. A gente tá... já olhando o lugar aí, viu, Valmir, para futuro. Mas o fato de não estar aqui na apresentação é que, como eu disse, a apresentação a gente acaba só destacando alguns pontos. Não dá para falar tudo, porque aqui é meio que só diretrizes. O que a gente consegue especificar mais também é no orçamento, na LOA, né? Mas também ainda não dá para, na apresentação, especificar, mesmo porque é um livrinho gigante que vocês têm que ler onde que tem. Mas isso está contemplado. O Centro Dia está contemplado dentro da assistência para o próximo ano, e, se possível, começar já esse ano a construção. Eu concordo com a visão do Arildo. Acho que está bem otimista também. Eu sou mais cética com relação a isso. Vejo um incremento muito bom com relação à saúde, né? Até mesmo porque a gente teremos instrumentos novos na saúde, né? A construção do pronto-socorro, o início da construção do pronto-socorro, reformas de algumas unidades. Aqui você coloca o Rio Comprido, mas nesse escopo eu acho que é a reforma da EMEI para o Rio Comprido, né, para a UBS o Rio Comprido, até depois, futuramente, ser a construção da UBS, correto? Isso. Ok. Acho que é isso, não tenho mais nada. Quero fazer uma pergunta, meu amigo Celso. Essa previsão de regularização da fundiária, eu ia também fazer essa pergunta do Rio Comprido, porque não está aqui. E também da Vila Ita. Por que a Vila Ita não está no meio?
É que aqui a gente tem um cronograma do que é possível fazer, né? Regularização também é algo extremamente complexo, né? Como o próprio Aildo falou, você não regulariza se você não levar infraestrutura, se você não tiver um arranjo institucional, se você não tiver sanado as dificuldades jurídicas, né? Porque a área às vezes é invadida, você depende de uma decisão judicial. Então, alguns casos que é um pouco mais complexo, como Rio Comprido, como o Vila Ita, que dependem de obras, não tem como você entrar com a regularização sem que seja feitas as obras de saneamento, né? Então, como é mais complexo, a gente acabou jogando um pouquinho mais para o final do cronograma do governo de regularização. Isso não quer dizer que não será contemplado, mas que está um pouco mais atrás, porque você precisa sanar as dificuldades antes dos pré-requisitos, antes da regularização propriamente dita. Então, né, a própria Vila Ita, como você conhece, ainda não tem a estrutura de saneamento necessária para que seja regularizado. O Rio Comprido tem uma série de problemas e causas judiciais que precisam ser sanados antes de a gente entrar com a regularização. Então, se a gente conseguir sanar antes e tiver a possibilidade de caixa, isso não impede de trazer adiante, como a gente fez com o próprio pronto-socorro. Era algo que no PPA estava para 2020 e a gente já está 2021 e a gente já está trazendo para 2018. A gente antecipou, inclusive, e espera até conseguir fazer a licitação do pronto-socorro esse ano, né? O terreno já foi desapropriado, ao lado de um terreno público que faz divisa com a Santa Casa, então você consegue fazer um complexo e que as duas unidades se comuniquem, né, que é extremamente importante, não tem como você deixar um pronto-socorro sem, né, um suporte, né, de um hospital, então é interessante que ele fique naquela região. Então, à medida que a gente vai sanando as dificuldades, a gente consegue antecipar o cronograma. No Jardim dos Marquês? Jardim do Marquês, a gente tem que fazer o asfalto, né, ali, e a gente está com asfalto para o cronograma. Oi? Esse ano. Esse ano agora. Está para esse ano, e a gente, inclusive hoje estava em reunião com a Caixa para o financiamento do Jardim do Marquês. Então, talvez a gente... Lá é regular, lá é asfalto. Lá é infraestrutura. Asfalto e drenagem que precisa. Essa aqui que está aqui é Jardim Primavera, não, Jardim Vera Lúcia, Jardim do Vale, área de PP, Jardim Lagoa Azul, 1º de Maio, Chácara Marília, Conjunto Habitacional CDHU. É para fazer documento? Isso. Fazer o documento? Alguns lugares, né, Chácara Jardim Bela Vista 2 e 1, 22 de abril, Jardim Paraíba, área da fonte aqui, área da fonte. Vereador, eu entendo... Bairrinho, Cepinho, Jardim Pedra Mar. Isso é para fazer documento? É tudo. Não, você pega aqui no Jardim Paraíba, né, onde que já se iniciou o projeto. Vereador, alguns bairros já começaram o cadastro, a inscrição, inclusive o Rio Comprido também já começou o cadastro para inscrição. Alguns bairros já começou para inscrição na Cidade Legal. Alguns já estão adiantados. O 1º de Maio teve uma dificuldade no cadastramento, né? A Lucimar também tem ciência disso. Que atrasou essa regularização, porque depende, como o Celso falou, de vários fatores, né? Não, eu estou entendendo você. Só que o povo está vendo ali, nós falamos aqui, tem que entender o que é. Se é para cobrar asfalto, se é para fazer asfalto, se é para fazer infraestrutura, ou se é para entregar documento para eles pagar o imposto, a escritura. Que o povo, aonde 22 de abril, esses bairros, o que estão interessados? Na escritura para investir também com imposto, que eles pedem para a gente, quando a gente vai nesses bairros. Por exemplo, Lagoa Azul. Eles se sentem até envergonhados deles estar lá e não ter um documento e não contribuir com o imposto. Isso que eu quero estar falando aqui, o povo está me entendendo, não está me assistindo eu falar. Vai ser repetido.
quando a gente fala de regularização fundiária, o final é a entrega do documento. Mas para chegar na entrega do documento, antes você tem que cumprir uma série de requisitos. Então tem que levar infraestrutura, algumas áreas tem que ter remoção de família, que está em área de EPP, ou está em área que tem risco de desabamento. Ou que não é o bairro todo, às vezes, também, que é regularizado. Tem alguns impedimentos legais, está bem claro aqui na observação. As regularizações acima se referem a trechos dos bairros e não aos bairros inteiros. Exatamente. Tem situações que não dá para regularizar o bairro inteiro. E aqui a coluna 2018 está os bairros que o Valmir leu aí. E tem a coluna 2019, que é um processo mais demorado, vai ser levado para 2019. E até pegando o ponto do Abner, você pega Jardim Paraíba. Não é um bairro irregular. Tem um trecho irregular no final do Jardim Paraíba. Então, esse trecho vai para regularização. Jardim do Vale. Jardim do Vale não é um bairro irregular. Tem um trecho irregular nas margens do Paraíba. Então, quando a gente fala, aqui a gente colocou só o bairro, é que as áreas irregulares do bairro, não é o bairro inteiro, não é o bairro inteiro não é irregular, né? E não vai ter regularização no bairro inteiro. Né? São trechos onde, aqui no Jardim Paraíba, algumas casas, né, tiveram que ser retiradas, estão em APP. Então, quando você fala de regularização de uma área, você tem que levar infraestrutura, você tem que retirar a família de risco, você tem que retirar a família em APP, você tem que, para você retirar, você tem que dar uma outra condição de moradia, então isso está embutido no custo de regularização, você tem que levar as famílias, né, você tem que ofertar, às vezes, uma reforma para a família, para que a área regularizada ela tenha uma condição, né, de habitável, né? Porque muitas vezes a moradia é uma submoradia, né? Não está em condições, né? Então você precisa, a regularização, o documento é o ponto final da regularização, mas você tem que cumprir uma série de requisitos que são caros, são demorados, para que você chegue nesse ponto final. Na verdade, o documento ele é o sonho de quem está nessas áreas, porque fala assim, isso aqui é meu. E eu acho que muito até a concepção que a sociedade às vezes tem de quem reside nessas áreas, que eles não querem pagar imposto, pelo contrário. Quem está nessas áreas, tem muita gente trabalhadora que quer ter o direito de falar, esta é minha propriedade, e contribuir com isso, né? Então, é importante essa parte de regularização. O direito à posse e transmitir essa posse para os seus herdeiros. É isso que todos anseiam. É meu terreno, minha casa, e eu posso deixar para os meus filhos. É isso que se quer. Também, eu comecei a falar, todo mundo falou na minha frente, mas está tudo bem. A vida é essa mesmo. Aqui está igual ao Congresso, né? Aí até está ligado. Então, ampliação de serviço de proteção cesta base. É para casa popular da cesta base, para quem está em casa, para igual aquelas casas de Jardim do Vale? Não, para quem tem. Você pra tem quem já uma tem casa da cesta base? Mas você precisa de uma reforma, sua casa não está nas melhores condições. Então, é ajudar esse tipo de pessoas carentes que precisam de uma cesta básica de reforma. Então, lá tem a cesta básica de reforma da Fundação. Então, é expandir esse serviço. Então, aí que está explicado. Por exemplo, quando coloca Jardim do Vale, o que o povo de Jardim do Vale, todo mundo vai pensar? Foi bem explicado. Mas por quê? Nós já temos escritura, tem tudo, por que nós aqui por Jardim do Vale? Então, tinha que colocar as áreas que está faltando. Por isso que o povo tem que ter essa explicação. Aí, porque a gente tem essa explicação. Agora, todos os anos, a gente discute aqui a rodovia da Davi Lino lá na infraestrutura, para interligar. Só que não faz. Todos os anos, vai. Agora, se Deus quiser, é da prefeitura isso aí. Deve de sair, né? E também é aquela avenida lá, que é a da Romeu Pedrilli, que sai da antiga ENC lá no Parque Minha Lua. Também para 2019. Está para 2019. A creche também para 2019, no Parque Minha Lua, né? Isso. Tá. E aquela interligação que vai sair ali da estrada, interligar com Limoeiro e Parque Minha Lua? É com verbo federal? Aí já Se for fazer, já extrapola o limite do município.
Então, aí precisa de um acordo de ambas as prefeituras, né? Precisa da anuência de ambas as prefeituras, precisa do interesse de ambos os lados para que a ideia prospere. Então, porque aí já sai do limite do município. E Jardim Veranejal e Irajá, tem alguma melhoria para eles também? Tem, eu não achei aqui. Tem dentro dos serviços que já são prestados pelas secretarias, né, de melhoria das estradas de terra, né, o Veraneio e Jal, a gente vai melhorar a EMEI que tem lá, né, inclusive a gente está adquirindo uma área próxima à EMEI do Veraneio e Jal para melhorar na área de educação, né, as estradas rurais também, o serviço prestado não está aqui, mas não está... Porque quando foi implantada a pedágio na cidade, todo mundo fala lá que a pedágio foi implantada e ia fazer o asfalto pelo menos na linha de ônibus ali, saindo da entrada de Jardim Veranejal até o Irajá. E até hoje não foi feito. Por isso que foi implantada a pedágio e o povo pagava a pedágio por isso. O pedágio, a rodovia federal extrapola toda a capacidade de atuação do município, né? Outra alçada de poder onde o município, infelizmente, não tem muito poder de barganha. Mas eu só quero te agradecer pelo esclarecimento aí. E a vida é assim, a gente tem que acreditar, né? E eu estou acreditando que com estas propostas que vocês têm aí, com esse crescimento aqui, o povo vai ser muito bem beneficiado, porque eu, dizendo a verdade para você, até eu sou vereador, mas se eu sou vereador e é difícil acreditar mesmo no serviço da prefeitura, não são todos aqui, porque quando o pessoal pergunta assim, o vereador vai ser feito, eu falo, só eu vendo junto com vocês. A verdade. Porque também fala, depois não faz, a gente passa como mentiroso, né? E eu sempre falo, não, vai fazer, mas a hora que estiver pronta, né, você vão ver, se nós não estiver morto ainda. E muitas coisas que eu falei, do jeito que eu estou falando agora, para o povo do Parque Malu, outros bairros, eles falaram, eu vou morrer e não vou ver. E morreu, não viu mesmo. Porque não adianta mentir para o povo. Então, eu acredito muito no Isaías Santana, prefeito que eu ajudei a eleger, que isso aqui não vai ficar só no papel. Vai ficar para o povo ver, não a gente está vendo no papel, mas para o povo ver o que nós estamos falando aqui nessa sessão. Agradeço você e também pelo esclarecimento que você esclareceu eu aí. Celso, hoje você está aqui apresentando a LDO, né? Mas você também é secretário de governo, né? Estando secretário de governo, naturalmente você está antenado, vamos dizer assim, né? Penso eu, e nos 4 cantos da cidade. Então, eu vejo aqui, por exemplo, na questão do eixo social, na questão da saúde, por exemplo, o valor que vai ser empenhado para a saúde aqui em 2018, né? Aqui, ó, 213.737.000 reais, né? Mas a gente é cobrado muito pela população com relação à Santa Casa, por exemplo, por que as pessoas estão entrando pelo estacionamento da Santa Casa? Você tem assim essa explicação, enfim, né? Por que o pessoal está entrando ali pelo estacionamento? Então, o pessoal está dividindo, né, a entrada da Santa Casa, tá? Com carro, com viatura, enfim, né? É um negócio muito estranho, não é não? Bom, eu já considero uma pergunta inadequada pro evento aqui, né? Acho que nós estamos diante de uma apresentação da LDO. Acho que é uma pergunta, Fernando, que você deve fazer posterior a esse evento, tá? Não, mas eu acho não cabe ao momento. Mas eu acho que ela sabe, né? Ele sabe, né? De repente, por que está tendo esse procedimento e não está entrando ali pela entrada principal, porque são 213 milhões, né? Que é investido na saúde. São 213 milhões para sustentar todo o sistema de saúde do município, não só a Santa Casa. Então é uma coisa tão simples, Celso, né? Que eu fico, Vereador, me essa perguntando. entrada que está Aí,
Pode falar, a entrada que o senhor está mencionando não é a entrada que já é feita pelo SAMU. Como a porta aberta para a Santa Casa hoje é apenas via SAMU, eu entendo que é a mesma entrada que antes fazia, pela urgência. E é o acesso da ambulância ali por trás. Não, é porque, na verdade, as pessoas que vão visitar as pessoas que ali estão internadas, entendeu? Então, não é entrada do atendimento, é entrada de visita. Das pessoas que vão fazer visita, né? Por quê? Sendo que a gente tem uma entrada memorial ali, uma entrada com uma escadaria muito bonita e tal, enfim, que poderiam adequar mais as pessoas. Então, não tem problema, se não tem resposta, uma escadaria que até é ruim de acessar, uma obra bem antiga, mas a portaria fica... Agora, eu já considero bem mais humanizada a nova entrada lá, que é um corredorzinho que separa o veículo da pessoa que entra, né? Então, só respondendo aí a sua pergunta, Fernando, a entrada onde entrava antes, eu acho inadequada para idosos, pessoas com mobilidade reduzida. A nova entrada possibilitou aí uma melhoria para quem precisa dessa mobilidade. Eu respeito sua opinião, vereador, mas o pessoal tem reclamado bastante comigo. Bom, mas aí vamos... Lembrando, essa entrada é do século XVIII, né? Então, realmente, uma entrada memorial... É uma estrada histórica, mas não adaptada aos padrões de acessibilidade. Não, mas o governo anterior até adaptou, inclusive vocês deram uma melhorada aí nessa gestão lá, entendeu? Está fechada com o botão lá. Vereador Fernando, desculpe interromper o senhor, mas aproveitando o gancho, nós fizemos uma visita lá agora recente e aquela parte ali onde tinha a escadaria está tendo um grande investimento ali, de acho que umas 4 salas, né, Lismar? Está sendo ampliado ali, está uma coisa maravilhosa ali. Foi fechada a frente, mas com certeza para uma coisa bem melhor, para atender melhor os reclama para mim, sabe? E daí, como tem 213 milhões empenhado, lógico que não só na Santa Casa, mas no quesito saúde. A outra questão é o seguinte, a questão da UPA, tá? Que também envolve, porque eu entendo até que a LDO ela é mais superficial, então não dá para a gente mergulhar nos temas aqui, mas é importante a população saber com relação a isso. Outra questão é o seguinte, da OS, tá? Lá no UPA, né? Que é uma terceirizada que está administrando a UPA lá, onde enfrenta um problema sério, que eu já fiz a indicação para a administração colocar pressão, colocar cobrança em cima da OS lá, para que possa colocar mais uma ambulância lá. Entendeu? Então, a gente queria saber também se existe isso dentro disso, se não está pensando nisso, como é que é essa questão, né? Então, não sei também se o senhor tem a informação com relação a isso, né? Não, isso existe contra a OS é controlado por um contrato de gestão. Né? Então, existe um contrato a ser seguido. Qualquer aditivo no contrato tem que ter um reajuste, tem que ter uma contrapartida. E saúde, por mais que você, né, Fernando, esteja vendo aí 213 milhões, saúde, o gasto é gigantesco. Se a gente expandir ainda mais, ainda falta recurso. Se a gente colocasse o orçamento inteiro na saúde, ainda... Porque saúde é onde é o calcanhar de Aquiles de qualquer município brasileiro. Não é... A gente acha que está conseguindo fazer entregas na área, né? Recentemente a gente conseguiu bater em 97% de estoque de remédio, né? Não adianta nada, você vai passar no médico, você chega, não tem dinheiro para comprar o remédio e dá continuidade no tratamento. Então, saúde, né? A gente conseguiu aumentar o número de consultas, sim, né? Tem problemas, tem, né? A gente vai tentando consertar, é um modelo novo que está sendo adotado no município. O UPA, por mais que as pessoas, né, tenham tido, às vezes, uma experiência negativa, não dá para negar que vai uma evolução para o sistema. Tem muita gente também que fala bem, tem muita gente que vai e é bem atendido, né, tem atendimento adequado, você melhorou a qualidade, você desafogou a Santa Casa, né? No Meia Lua também, você está melhorando a gestão também do UPA do Meia Lua, né? E isso custa um volume considerável de dinheiro. Até a gente estava conversando no começo aqui, antes de começar a sessão, porque o UPA ele tem um custo elevado de construção, mas ele tem um custo muito maior para se manter o UPA. O gasto anual para se manter uma unidade do UPA, ele é igual ou superior ao gasto da construção. A construção é igual à manutenção de um ano.
o custeio de um ano. É extremamente elevado todos os serviços de saúde. E a gente ainda tem aqui um problema que é o governo do Estado e o governo federal na área de saúde é omisso, e quem paga a conta é o município. Porque média e alta complexidade, pela Constituição, é dever do Estado e da União. E o Estado e a União negligenciam e a Justiça cobra do município. Grande parte hoje das ações judiciais que vão contra a Prefeitura, né, de medicamentos de alto custo que a Prefeitura paga por indenizações judiciais, era obrigação do Estado. Mas como a ação não é movida contra o Estado, é movida contra a Prefeitura arca com uma despesa extremamente elevada, que é de outra esfera de governo, que não é do governo, que não seria da Prefeitura pagar isso. Então ainda a gente realoca, acho que só o ano passado o volume foi de 4 milhões em ações judiciais. E isso não é um problema só da Prefeitura de Jacareí, é um problema de todas as prefeituras, porque o Estado e a União estão negligenciando o papel que, pela Constituição, foi definido por eles. Então, a saúde é extremamente complexo e o custeio de saúde é muito caro. Você manter um médico, a gente conseguiu um financiamento para cirurgias eletivas e a gente caiu na dificuldade de conseguir a agenda de médicos cirurgiões para fazer o mutirão de cirurgias. A gente conseguiu um financiamento para a cirurgia pediátrica e a gente vai diluir toda a fila de cirurgia durante um ano, porque a gente poderia fazer num curto espaço de tempo por recurso financeiro, mas não tem médico na região para fazer. Não tem estrutura hospitalar, os nossos hospitais não dão conta. Então, a gente espera que isso acabe melhorando com a inauguração do Hospital Regional de São José, né, que é para atender a região. Né, a gente espera que não fique exclusivo para São José, porque é um hospital regional, não é um hospital da cidade de São José dos Campos. E a gente espera que, com isso, a gente consiga que o Estado tome um pouco mais à frente da média e alta complexidade, que é dever dele, né? E mesmo porque o município, na esfera da Constituição, entre Estado e União, o município é o ente mais fraco e é o ente que arca com a saúde, com a educação, vai indo para a segurança, né? Só ver o volume nosso aqui de investimento em segurança, com o COI, e segurança pública é dever do Estado, polícia é Estado, mas a gente acaba por um vácuo que deixa os entes mais fortes da federação, deixa um vácuo institucional, né, onde a Prefeitura acaba não podendo negligenciar. A Prefeitura não pode simplesmente negligenciar, e né, ainda a Prefeitura de Jacareí ainda está num grupo das prefeituras, né, de maior porte de uma região rica do Brasil, né? Mas se pegar a grande parte do país, não tem nem o orçamento que a gente tem e tem que também arcar com essas condições e acaba não conseguindo, nem dando conta porque os estados e a União têm negligenciado nas suas competências. Então, por mais que pareça grande o volume de investimento de saúde, ele ainda não é o suficiente para atender essa questão, mesmo porque o município, na negligência do Estado e da União, o município, mesmo tendo menos poder, menos recursos, ele acaba atuando. Vereador, posso mencionar? Entendi. Um minutinho, só para me finalizar, vereadora. O que acontece? Eu gostaria, por favor, secretário, que o senhor levasse essa mensagem, né, que as pessoas estão pedindo para que coloque mais uma ambulância na OS com relação da UPA e a entrada da Santa Casa que fosse reavaliada. Agora, com relação ao seguinte, ao eixo de infraestrutura, onde nós temos aqui para 2018, R$ 87.989.000, tá? Sendo que 25 milhões foi anunciado recentemente na imprensa que seria para os investimentos no córrego do Turi, né? Mas a pergunta por que tem uma dificuldade tão grande, né, de repente, com todo esse montante de dinheiro, em fazer, por exemplo, a limpeza da canaleta do córrego do Turi? Você acha que, então, depois que tiver esse investimento, aí não vai ter problema, vai ficar bem limpinho, porque as pessoas reclamam muito com a limpeza da canaleta do córrego do Turi, principalmente ali próximo também a UPA 24 horas, né?
Aqui a gente tem duas questões, né? Primeiro, que a limpeza o ano passado foi executada, né? A Secretaria de Infraestrutura tirou um volume gigantesco de lixo, né? De não só mato, mas lixo também. Foi tirado toneladas, né, de resíduos, inclusive sofá, colchão, dentre outras coisas, o córrego do Turi, né? Além do mato, né? Que o mato faz parte do natural, mas, né, a ação do ser humano ali fez com que o rio ficasse mais sujo. E toda essa, quando você tira um volume, toneladas de lixo, você tem que dar um destino para esse lixo. E isso também tem um custo, né? Você não pode simplesmente tirar e sair com um caminhão cheio de lixo pingando pela cidade inteira, sujando a cidade e sem dar o destino adequado. Então, existe um custo elevado também do destino deste lixo. E outro ponto é que a prefeitura não pode simplesmente entrar no Turi e limpá-lo. Ali, com o Turi, por ser um córrego, a prefeitura precisa de licença da CETESB. E licença da CETESB, que é um órgão do Estado, um órgão ambiental do Estado, extremamente burocrático, extremamente rigoroso com as questões ambientais, onde que você acaba demorando um pouco mais para conseguir uma licença. Uma licença na CETESB demora de 6 a 8 meses, né, um tempo médio de uma licença da CETESB. Você não pode simplesmente entrar no Turi e passar a máquina no Turi e fazer a limpeza no Turi. Você tem que respeitar a legislação ambiental, pedir licença para a CETESB, mandar documentação para os órgãos competentes. É extremamente rigoroso o processo, que é rigoroso, caro, mas nem por isso a gente não executou. O ano passado até foi notícia o tamanho da limpeza que foi feita no Turi, mas o mato cresce numa velocidade. Nós temos uma terra extremamente fértil, né? Estamos numa terra extremamente bem regada. Jacareí é um município de muitas nascentes, né? De uma terra fértil, o que faz com que o mato também cresça numa velocidade extremamente difícil de acompanhar. Então, secretário, mais também uma outra pergunta aqui para finalizar, a respeito, né, do eixo de desenvolvimento sustentável do meio ambiente, que no caso aqui a previsão aqui 54.555.000 reais, tá? Que inclui o que? A construção de praça, jardim, né? Enfim, tá? Mas dentro da Secretaria do Meio Ambiente, a gente percebe que... Eu estou falando isso para o senhor levar essas reivindicações também, porque é importante, que está dentro desse dinheiro aqui, né? O quê? A gente fica a pensar, como que vai ter mais praças construídas, sendo que as que já estão construídas não estão conseguindo ter manutenções, muitas delas, com relação à capina, com relação à iluminação, né? Então, a gente fica assim, vamos dizer, meio que sem resposta, porque nós, como vereador aqui, a gente é cobrado o tempo todo. E, naturalmente, essa capina, essa limpeza das praças, ela está incluída aqui dentro desses 54 milhões, que naturalmente é empenhado dentro da Secretaria de Meio Ambiente. Então, eu gostaria também que o senhor desse uma explanação, né, com relação a isso, porque se são 54 e hoje, por exemplo, a gente fica lutando aí para ter as limpezas das praças, né, o que está acontecendo com relação à manutenção, né? Bom, só voltando à questão aqui, a gente tem um contrato, né? É uma PPP firmada entre a Prefeitura e a concessão ambiental, é um contrato de 2010, né, que rege essa PPP, onde que você tem os serviços a gente paga em torno de... É variável, né, porque a gente paga conforme o volume de lixo, entre 4 e 5 milhões por mês, que é extremamente considerável, que dá quase 80. Aos números esses, 4, 5 milhões por mês, a média... Mas aí está incluso, né, as amortizações do aterro sanitário, né? Jacareí hoje tem um aterro sanitário que é referência para o país, né, de tamanho e qualidade, um aterro nota 10 na CETESB, isso custa, né? Você tem os serviços de capina, manutenção de praças e parques, você tem limpeza pública, todos esses serviços estão inseridos nesse grande contrato, né, que é um contrato, volto a dizer, antigo, de 2010, né, que precisa de uma atualização, mas a gente é regido
né? Dentro da legalidade, a gente tem que cumprir a legalidade contratual. E aqui a gente está, inclusive, aumentando o volume de recursos dentro desse contrato para que a gente consiga colocar mais gente para fazer capina, mais gente para fazer limpeza, mais gente para fazer manutenção de praças e parques. Então, conseguir aumentar o efetivo para que a gente consiga melhorar a manutenção da cidade, né? Então, e a manutenção custa também. Então, por isso existe até um salto financeiro nessa questão. A porcentagem é grande do avanço que teve aqui. Esses projetos eles consomem muito menos do que o global desse contrato. Então, ao contrário, eu acredito que tem que ter, sim, expansão de praças e parques, porque a prefeitura tem áreas, né? Tem áreas para parques, tem áreas para praças, que tem que ser utilizada. As pessoas, a qualidade e o bem-estar das pessoas passa pela qualidade do seu bairro, né? Pela qualidade dos serviços públicos que você tem no seu bairro, e lazer e esporte é o que leva qualidade para o seu bairro. Você tem uma praça agradável, você tem uma praça adequada, né, que você possa ir lá, as pessoas que quiserem jogar dama vai, as pessoas que quiserem sentar, conversar, que possam ter uma prática esportiva. Então, isso acaba agregando um valor intangível dentro da qualidade de vida das pessoas. Então, eu acredito que sim, tem que ter uma expansão no número, e a revitalização está contemplada também nesse aumento. Houve um aumento significativo de orçamento, né? Então, dentro desse orçamento está contemplado a revitalização, uma expansão da revitalização, mas também uma expansão do aparelho urbano de praças e parques. Eu quero agradecer, né, e finalizar somente com um outro item aqui, a relação... última pergunta, tá, Celso? Os investimentos na mobilidade urbana, né, que está aqui 20 milhões. Tá? Então, pedir também para que o senhor leve, né, o anseio da população no quesito do quê? Da sinalização de solo, na sinalização vertical, né, a questão também das lombadas, que a gente é muito requisitado aqui no nosso mandato, né? Então, quero agradecer, viu, pelos seus esclarecimentos. Obrigado. Acho que não havendo mais perguntas, só queria fazer uma consideração final. De todo o orçamento que está aqui, só ressaltando que o menor aumento foi o orçamento da Câmara Municipal. De todos, mesmo que foi porcentagem menor, de 1.200.000, o menor orçamento que está aqui de aumento de um ano para o outro no orçamento foi da Câmara Municipal. E a segunda questão, Celso, para me encerrar, no projeto estruturante da pasta da Secretaria do Governo, você colocou lá emendas da Câmara. Eu acredito que está vinculado àquelas emendas impositivas, que é uma lei federal que existe, e que, inclusive, nós regularizamos aqui há pouco tempo na casa. Eu gostaria de entender por quê. Dessa emenda, 1,2 do orçamento, dividido para os 13 vereadores. Então, isso não vai chegar a 10 milhões. Só que, desse montante, 50%, segundo a lei federal, nós temos que destinar 50% para a saúde. Eu queria entender, se tirar essa porcentagem, vocês vão ficar sem orçamento. Então, eu queria entender por que ela está nessa pasta. Ela já não está, mais ou menos, calculada 50% desses menos de 10 milhões, quer dizer, seriam menos de 5 milhões na pasta da saúde. Eu não entendi por que ela está aqui como projeto estruturante do governo. Não, ela está aqui na apresentação do governo, porque onde houve um aumento significativo, então precisava mostrar por que houve esse aumento significativo do governo. E ela não está na sua integralidade na Secretaria de Governo. Ela está metade na Secretaria de Saúde, então são 4.383.000 dentro da Secretaria de Saúde, né? E dentro da Secretaria de Saúde, os vereadores podem, né, apontar, mas toda decisão dentro da Secretaria de Saúde tem que passar pelo COMUS, né? Então, que é o Conselho da Saúde, que é um conselho deliberativo.
Então, a metade está na saúde, dentro do orçamento da Secretaria de Saúde, e metade, 4.383.000, está dentro da Secretaria de Governo. Por que ele está dentro da Secretaria de Governo? Porque os vereadores terão a opção de escolher em quais demais áreas vão querer colocar. Se vai querer ir para a educação, para assistência, para o meio ambiente, se é para a infraestrutura. Então, orçamentariamente, ele está dentro da Secretaria de Governo. 50%. 50%. Quando a gente for fazer a LOA, né, até esse ano, eu vou me reunir com cada vereador para entender as demandas, para que a gente possa programar anteriormente e conseguir, né, os vereadores levar demandas compatíveis, porque quem executa essas demandas é a prefeitura. Né? A prefeitura executa, os vereadores vão fazer as emendas, né? Mas quem vai executar, quem vai colocar em prática o orçamento é a prefeitura. A prefeitura é o executivo. Então, dentro da Secretaria de Governo, os vereadores vão poder escolher onde que eles querem colocar a sua porcentagem. Então, é 50% do que eles teriam, do que vocês têm de emenda, né? Então, daí vocês vão realocar para a saúde, para o meio ambiente, se quer fazer... E é interessante que vá conversar com a gente, porque aqui está em torno de 300 e poucos mil, os 50%, né, que pode ser destinado para as demais áreas. Por quê? Porque, às vezes, o vereador está com um projeto e esse projeto ele acaba sendo às vezes é um projeto de infraestrutura, uma praça, o projeto ele acaba sendo superior ao volume que tem disponível. Então, é importante conversar com a gente, até mesmo para que tenha projeto antes, porque para que se licite logo no começo do ano, porque às vezes é uma obra de infraestrutura que o vereador quer, e uma obra vai 3 meses para o projeto, mais 3 meses de processo licitatório, às vezes tem problema na licitação, os 3 meses viram 6, e a obra não chega nem a começar dentro do ano do vereador. Então, é interessante até vir conversar com a gente antes, para a gente conseguir adiantar o processo e já deixar o projeto pronto, para no início do ano vigente já começar a dar os procedimentos licitatórios. Isso, começar a parte de projeto, não a execução financeira, né? Projetos, processo licitatório, todo esse trâmite mais burocrático, a gente tentar antecipar para no ano seguinte a gente conseguir já no começo do ano começar a executar as obras das emendas. Presidente, só para esclarecer melhor, então deixa eu ver se eu entendi. É bom então que o vereador procure a Secretaria de Governo e converse a respeito disso. Mas, por exemplo, a gente faz a emenda. O projeto a prefeitura faz. Isso. A gente só aponta aonde quer investir, que tipo de investimento, que área, e solicita através da emenda, é isso? Isso. E a prefeitura faz o resto, o projeto e a execução, a licitação e tudo mais. Na época da LOA, né, onde que a gente vai acabar reestimando esses valores, deve mudar a projeção de receita corrente líquida. Então, né, se o cenário continuar negativo, vai mudar um pouquinho mais para baixo. Então, na época da LOA, a gente vai chamar cada um para conversar e entender quais que são as demandas e mostrar o quanto o vereador tem predestinado para a emenda. Daí o vereador traz a demanda para a gente faz um orçamento, né, porque às vezes é mais ou menos, então o vereador tem que ter essa noção, né, de quanto que ele quer gastar naquilo, e daí projeto, parte licitatória, execução, é tudo a prefeitura que vai fazer. Né? A Câmara, esse dinheiro não é repassado para a conta da Câmara, porque a Câmara não tem a função de executar. Então, quem continua executando é a prefeitura. Só o vereador só indica para a gente viabiliza que seja que ocorra. Correto. Quando o senhor falou quando chegar a LOA, né, seria antes de chegar a LOA, né? Isso, antes da LOA. Antes da LOA. É antes da LOA. A ideia é, quando a gente enviar a LOA para essa casa, a gente já tenha conversado e já tenha acertado com todos os vereadores as demandas, com orçamento, já tenha um projeto, pelo menos um projeto básico, orçamento, do que os vereadores querem, já bem organizado. Obrigado, Celso.
Lembrando que a LOA aprova ela até o dia 30 de setembro, né, Celso? Isso. Então, bem antes do dia 30 de setembro, a gente já tem que ter dimensionado a prioridade que a gente vai indicar essa porcentagem. Que parece que se for olhar diante das prioridades das pastas das políticas públicas, acaba sendo muito pouco. Por isso que eu acho que a indicação e o aconselhamento do secretário de governo é bem-vindo, por conta que nós temos que ter a dimensão do quanto vai custar a nossa intenção, porque nós vamos apresentar para o executivo a nossa intenção de fazer. E lembrando que será menos de 400 mil para prioridades da saúde e menos de 400 mil para as prioridades de outras pastas públicas, né? Então, é um trabalho que nós temos que trabalhar individualmente ou de forma coletiva, né? Isso quem vai decidir somos nós, vereadores, né? Exatamente. A gente tem aqui 4.300.000, nada impede de que um grupo de vereadores ou que a casa apresente uma proposta coletiva. Então, a proposta pode ser individual, se o vereador quiser, e falar da direção dele individual, mas nada impede que seja somado com os demais vereadores e seja uma proposta coletiva. Bom, da minha parte, eu só tenho que agradecer esses esclarecimentos. Eu acho que é importante também quem nos acompanha essa transparência na aplicabilidade do orçamento público do município. Então, agora eu passo a palavra para o presidente dessa audiência pública hoje, que é o vereador Adeval Sodré. Então, não havendo mais perguntas, quero agradecer a presença da nossa presidente dessa casa, senhorita Lucimar Ponciano, ao vereador Abre de Madureira, relator da Comissão Permanente e Finanças e Orçamento desta casa, ao vereador Juarez Araújo, Valmir do Parque Minha Lua, Fernando da Alto Coleginal, a doutora Márcia, os assessores aqui presentes. Em nome da Salete, quero agradecer a todos os funcionários da TV Câmara, que a Salete é uma funcionária que sempre está ajudando nós nas nossas sessões aqui. Em nome do secretário Celso Florencio, quero agradecer a toda a sua equipe, que tão bem representa a nossa Prefeitura Municipal. Uma boa noite a todos, e principalmente também aos munícipes que nos acompanham pela TV Câmara. E declaro encerrado. E o Arildo também saiu porque teve um compromisso. Também, mas ele não se encontra, mas agradeço também ao Arildo que esteve com nós até no finalzinho aqui. E declaro encerrado a audiência pública.